tema da palavra de hoje é voltando para a casa do Pai. Repita comigo, voltando para a casa do Pai. Lucas capítulo 15, versículo 1. Quem achou, diga achei. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aqui está dizendo que os fariseus e os mestres, os escribas, eles começaram a criticar Jesus, porque Jesus comia com pecadores. E aí Jesus então ele conta 3 parábolas. A primeira está aqui no versículo 3 em diante, diz, então lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Então aqui Jesus, em resposta ao que os fariseus estavam pensando e dizendo, ele conta a primeira parábola. E a primeira parábola é a respeito da ovelha que se perdeu. Aqui diz que eram 100 ovelhas, mas que o pastor percebeu que uma delas se perdeu. E a Bíblia diz que ele deixou no aprisco as 99 ovelhas e foi atrás da ovelha perdida. Nós sabemos que a ovelha se perde. A ovelha se perde por diferentes motivos. A ovelha se perde porque a ovelha ela tem uma visão turva, ela não consegue ver além de 10 metros. Ela se perde porque ela não consegue se defender. A ovelha é um animal que não tem garras afiadas, que não tem dentes afiados para se defender. Ela se perde porque ela se extravia do rebanho e perde o caminho, perde o rumo. Há vários motivos pelos quais uma ovelha se perde. A Bíblia fala que aquela ovelha se perdeu, mas a Bíblia diz que o pastor da ovelha, o homem, ele saiu, deixou as 99 no aprisco e saiu no deserto atrás da ovelha perdida. Então, as 3 parábolas se referem a pessoas que se perdem. A ovelha se perdeu, o pastor foi atrás, resgatou aquela ovelha, trouxe a ovelha de volta e a palavra diz que feliz. A Bíblia diz que ele chamou toda a vizinhança para se alegrar com ele. Tudo isso aqui é uma resposta de Jesus aos fariseus. Mas pastor, quem eram os fariseus? Eu nem sei quem são os fariseus. Os fariseus eram os homens mais religiosos da época de Jesus. Os mais respeitados da nação de Israel. Os que mais seguiam a lei. Porém, eles eram extremamente religiosos. E quando eu digo isso, eu não estou falando no sentido positivo da palavra. Porque talvez você entenda que a religião é uma coisa boa. Mas a religião não passa de regras. Religião, na verdade, o cristianismo, ele não tem nada a ver com religião. Porque o cristianismo é mais do que religião. É isso que nós precisamos entender. O cristianismo é relacionamento. É relacionamento com o irmão e é relacionamento com Deus. Mas a religião é seguir regras. E não é isso que Deus tem para nós. Os fariseus seguiam muitas regras, mas eles eram totalmente insensíveis ao perdido. Eles eram totalmente insensíveis ao pecador. E aí as 3 parábolas que Jesus conta é a respeito da misericórdia de Deus para aqueles que se perderam e voltam para casa. Quantos aqui querem estar na casa do Senhor? Diga amém. Verso 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Novamente nós vemos aqui um pecador perdido. Primeiro em forma de ovelha, agora em forma de dracma. Dracma era uma moeda. A Bíblia diz que a mulher tinha 10 dracmas. E uma delas se perdeu. Mas é interessante que a ovelha, éramos 100 ovelhas, uma se perdeu, 1%. As dracmas eram 10, uma se perdeu, 10%. Ela estava perdida. Mas ela estava perdida dentro da casa. O que mostra que há pessoas que se perdem dentro da igreja. Elas ficam perdidas, mesmo frequentando a igreja. Elas estão aqui, mas o seu coração não está mais aqui. O seu coração não está mais no Senhor. E o interessante é que o texto diz que a mulher percebe que a ovelha tinha se perdido, e a mulher, nesse contexto, é a igreja. E ela varre a casa, ela acende a luz e varre a casa. Por que uma ovelha se perde? Porque a casa está suja. Pecado. Na igreja. Pastor, existe isso? Existe, claro. A casa estava escura. Não tinha luz. A luz fala de quê? A luz fala de santidade. Quem está na luz está vivendo em santidade. A casa estava escura e a casa estava suja. Mas a mulher varreu a casa, acendeu a candeia e procurou diligentemente, a Bíblia diz, insistentemente, até encontrá-la. Ela encontra aquela dracma que estava perdida. E há dracmas que se perdem dentro de casa. A dracma estava perdida, mas ela não perdeu o seu valor. Ela continuava valendo a mesma coisa. Uma dracma. Ela só estava perdida. Eu quero dizer para você que se você está perdido, você tem valor. Seu valor não foi perdido diante do Senhor. Ele quer achar você. Ele quer encontrar você. Porque talvez tenha alguém aqui hoje que está desviado, sei lá, saiu dos caminhos do Senhor. O fogo do Espírito tem se apagado dentro dele. Eu quero dizer que você não perdeu o seu valor. Ainda que talvez você se perdeu. E talvez em alguns casos nem foi por causa da igreja, mas foi por você. Você se perdeu. Nós sabemos que há pessoas que têm muito talento dentro da igreja. Às vezes alguns se perdem porque esse talento não é usado. Não foi dado o valor que talvez você deveria ter. Você saiu da igreja e pensou, não me deram valor. Mas você tem valor para Deus. Isso deveria ser o suficiente para você permanecer andando com Ele. Mas a Bíblia diz que a mulher acendeu a candeia, varreu a casa e procurou diligentemente. E a Bíblia diz que houve alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, está falando do pecador arrependido aqui. Mas o que eu quero focar é a partir do versículo 11, que diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Deixa eu só ler esse texto aqui de novo, para você entender o que aconteceu. E ele lhes repartiu os haveres. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola do filho pródigo, ela é uma das parábolas, um dos textos da Bíblia mais bonitos, porque ele fala do pecador que retorna para casa. E a grande pergunta dos fariseus era: por quê? Por que Jesus se relaciona com pecadores? Por que Jesus come com pecadores? Essa era a grande pergunta dos fariseus. Essa era a grande pergunta dos escribas, dos mestres da lei, daqueles que ensinavam a Bíblia na época de Jesus. Por que Jesus se relaciona com esse tipo de gente? Eles não conseguiam entender isso. E aí Jesus entra contando essas 3 parábolas. E nessa última parábola, a parábola do filho pródigo, a palavra pródigo é gastador, a parábola do filho gastador. A palavra diz que o filho pródigo, o filho mais novo, ele chegou para o pai e disse: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E a Bíblia diz que o pai repartiu-lhes os haveres. Repartiu entre os 2 a herança. Mas chegou num determinado momento que o filho, ele pegou toda a sua herança e foi para uma terra distante. É isso que a Bíblia diz que aconteceu. Agora, por quê que ele foi para uma terra distante? Olha, muitas vezes os jovens, eles acabam ignorando a experiência dos pais. E foi o que aconteceu aqui. Talvez o jovem pense: não, eu estudei muito mais do que meu pai, né? Meu pai nem tem uma formação superior, eu tenho. Eu sei como o mundo funciona e eu sei tomar as minhas decisões. Eu sei que você pode aprender coisas muito boas, que pessoas podem te ensinar, professores, faculdades, escolas. Mas se isso não vier acompanhado de uma experiência, vai ser vazio, vai ser sem valor. Porque a experiência vale mais do que qualquer ensinamento teórico. Às vezes, o pai te fala alguma coisa, te dá um conselho, mas você fala: meu pai, ele não entende nada de relacionamento. O que meu pai sabe de casamento, de relacionamento? O que meu pai sabe de negócios? O que meu pai sabe de tomar decisões importantes? Eu estudei mais, eu tenho uma formação. Meu pai nem tem. O filho, ele ignorou a bondade do pai e a experiência do pai, o filho pródigo. E a Bíblia fala que ele foi para uma terra distante. Ele queria sair de casa, mas ele não queria ficar perto do pai, porque ele não queria mais o conselho do pai. Ele simplesmente ignorou o que o seu pai era, a bondade, tudo isso. Ele achou que podia tomar suas próprias decisões. É muito ruim uma pessoa independente, que sempre acha que está certa em tudo.
Ele pega então o filho pródigo, ele pega aquela herança e ele vai para um lugar em que jamais o pai dele teria influência. Ele queria tomar suas próprias decisões, ele queria viver de qualquer maneira. E muitos jovens nos nossos dias, infelizmente nessa geração, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles não ouvem o conselho dos seus pais. Eles não ouvem os conselhos dos seus superiores, daqueles que Deus estabeleceu como autoridade na vida deles. Acontece também aqui. Mas é interessante que a Bíblia fala claramente que ele foi para um lugar muito longe. Afastado justamente porque ele não queria mais a influência. Mas por que ele fez isso? Porque ele exerceu o direito que ele tinha do livre arbítrio. Olha, eu quero falar para você. Deus te deu livre arbítrio. Livre arbítrio é o poder de você decidir sua vida. Você pode tomar qualquer decisão que você quiser. Deus nos deu isso. Deus nos deu o poder de decisão. Mas confie em mim. As nossas decisões precisam ser guiadas por Deus. A melhor decisão do livre-arbítrio é deixar Deus guiar a nossa vida. Mas esse jovem não entendeu assim. Ele simplesmente quis tomar as suas próprias decisões. Ele exerceu o seu direito de livre-arbítrio, assim como Deus também te deu. Eu não sei se você sabe, mas Deus também deu aos anjos o direito de livre-arbítrio. Porque Deus nunca criou um ser como um robô. Deus não criou o ser humano como um robô, para automaticamente adorar e servir a Ele. Também Deus não criou os anjos assim. Tanto os homens quanto os anjos foram criados com livre-arbítrio, com o poder de decisão de servir a Deus ou de não servir a Deus. A decisão é sua. A decisão é minha. Ele nos deu o poder de decidir. E o pai também deu para o filho aqui. A Bíblia diz que ele pegou tudo que era dele, toda a sua herança, e foi para uma terra distante. Esse foi o primeiro erro. Foi o primeiro erro dele. Não queria mais opinião de ninguém. Ele achava que conseguia cuidar de si mesmo. Mas a palavra diz que algo aconteceu nesse tempo. Porque a palavra diz que ele começou a gastar tudo, desregradamente. Tinha muitos amigos, começou a gastar. E logo ele já não tinha mais nada. Mas a consequência do pecado, em primeiro lugar, é isso, é a pobreza. E eu não estou falando só de uma pobreza material. É uma pobreza em todos os aspectos, de qualidade de vida em tudo, mas também material. Essa é uma das consequências do pecado. A Bíblia diz que ele começou a passar necessidade. Depois a Bíblia diz que ele chegou a um dos cidadãos daquela terra e pediu emprego. Porque ele queria comer alguma coisa, mas ninguém lhe dava nada. E aí alguém deu um emprego para ele para apacentar porcos. Para nós, apacentar porcos é um trabalho talvez comum, normal. Mas para um judeu, era o pior trabalho que poderia existir. Até porque nem existia cuidadores de porcos em Israel. Porque não existia porco em Israel. Era um animal imundo. Para você ver o quanto esse filho pródigo foi longe. Ele estava muito longe, muito distante da casa do pai. E o pior serviço era apacentar porcos. Mas era o que tinha onde ele estava. Esse é o problema do pecador. O pecador ele pode tomar muitas decisões, mas ele não pode controlar as consequências. Os irmãos estão entendendo? Você pode tomar a decisão que você quiser. A sua decisão você controla. Mas as consequências da sua decisão, eu te digo, você não tem controle sobre elas. Aquele menino estava passando necessidade, ele foi apacentar porcos. E a palavra diz que pior ainda, ele desejava alimentar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação de escravidão que esse jovem passou, olha a consequência, a humilhação que ele passou. E lá na frente, no versículo 32, quando o pai fala que ele estava morto, fala também de uma morte espiritual. Essa é a consequência do pecado. Humilhado, escravo, com fome, longe do pai e morto espiritualmente. Pobre, consequências do pecado.
Mas a palavra diz que em algum momento ele caiu em si. Quando nós estivemos lá na Espanha, na casa do meu cunhado tem um pé de alfarrobeira. Ela é um tipo de vargem, só que quando ela está madura, ela é marrom e é maior. E tem um gosto assim, um pouco adocicado, mas é muito duro. É uma comida realmente ruim. Mas naquela época, os pobres comiam alfarroba. Volta para o texto agora. Deixa eu ler com você. Versículo 17, diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? A palavra diz que ele caiu em si. Verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então perceba que a Bíblia diz que ele caiu em si, houve arrependimento, houve mudança de direção, porque é isso que significa a palavra conversão. A palavra conversão significa mudança de direção. Em algum momento ele caiu em si e ele se lembrou do pai, mas agora ele se lembra de um pai numa perspectiva diferente. Ele consegue ver as qualidades do pai que ele não via quando estava com o pai. Ele consegue identificar: nossa, mas meu pai ele trata tão bem os trabalhadores, eu estou sendo tão maltratado aqui, cuidando desses porcos. Agora eu sei como meu pai é bom, porque os empregados dele têm fartura de pão, mas eu aqui estou com tanta necessidade. A palavra diz que ele caiu em si, e ele retornou, ele disse: eu vou chegar para o meu pai e vou dizer: olha, me trata como um dos teus trabalhadores, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos teus trabalhadores, eu nem sequer sou digno de ser chamado seu filho. E a Bíblia diz que quando ele estava chegando, a Bíblia fala que o pai o avistou de longe, e correndo. Não sei se você sabe, mas no Oriente Médio eles não são muito de expressar sentimentos. Toda a região do Oriente Médio, eles não são muito de expressar sentimentos, abraços como a gente abraça aqui, pegar na mão. Às vezes eles cumprimentam com ósculo, né? Que é o beijo na face, o ósculo chama de ósculo. Mas normalmente eles não expressam o sentimento, correr, alegria, gritar. E quando a gente esteve numa cidade na Jordânia chamada Ad-Dafiana, bem na divisa com a Síria, as mulheres que estavam lá começaram a fazer brincadeira com as crianças, né? As crianças da vila, as irmãs que foram daqui, começaram a fazer brincadeira, mas estava tendo muita gritaria no lugar que a gente estava, uma casa murada, com um quintal muito grande, mas estava tendo muita gritaria, as crianças gritando, as irmãs aqui também gritando, porque é normal, o brasileiro gosta de gritar, gosta de ser alegre, de rir alto, e estava aquela confusão ali. De repente chega o líder da mesquita, o líder da cidade da mesquita, ele chega lá para saber o que estava acontecendo. Que barulho é esse? Né? Não está acostumado, nunca viu. E as irmãs brincando com as meninas também começaram a gritar, e ele foi lá tirar satisfação para saber o que está acontecendo aqui. Por que as pessoas aqui estão gritando? Porque no Oriente Médio eles são assim, eles são introspectivos. Mas a palavra diz que o pai correu. Ele correu em direção ao filho. Você percebe que o pai estava na expectativa de que o filho voltasse. Ele estava nessa grande expectativa de um dia reencontrar um filho. Ele tinha essa esperança. E a palavra diz que o pai correu, saiu correndo, o que não acontece no Oriente Médio. Porque para eles correr é uma falta de educação. Correr para nós é normal, mas lá no Oriente Médio não. Mas ele correu, o abraçou e o beijou. É tudo que uma pessoa lá não faz, normalmente.
abraçou. O Pai está sempre de braços abertos para nos receber. Sempre. Não importa o quanto você tenha pecado. Nós estamos falando de um Jesus que senta na mesa e come com pecadores. Foi por isso que ele veio. Talvez você que hoje está se sentindo culpado ou sujo, eu quero dizer para você, a salvação é para você. A graça é para você, porque as 3 parábolas falam de pecadores, de pessoas que pecaram. O Pai correu, isso fala do perdão do Pai, Ele nos perdoa. O Pai, Ele nos perdoa. O Pai, Ele perdoa você. Eu não sei como é que você olha para Deus, como é que você vê a Deus. E também não sei como é que você olha para o seu pai biológico, se você, talvez você nem teve um. Mas a maneira como você olha para o seu pai pode distorcer a visão que você tem de Deus. Porque Ele é o nosso Pai verdadeiro, que nos aceita, que nos recebe, que nos sustenta. Mas a Bíblia diz que logo depois daquele abraço tão caloroso, daquele beijo tão caloroso, o Pai diz, corre, traz uma túnica para ele, veste ele, porque ele está sujo, vamos limpar ele aqui. Quando a Bíblia fala de vestes, quando a Bíblia se refere a vestes, ela está falando de mudança de vida, de novo nascimento. Porque a condição daquele filho era uma condição de alguém sujo, empoeirado, que estava apacentando porcos no pecado, mas agora ele chega diante do Pai. Quando ele chega diante do Pai, ele é limpo. Quando você chega diante do Pai, Ele te limpa, porque Ele é a nossa justiça. Nós não seremos salvos porque fazemos coisas boas. Amém? Nós somos salvos pela justiça de Cristo em nós. E essa justiça é simbolizada na túnica, na roupa nova que ele recebe, a roupa limpa que ele recebe. Porque ele estava sujo, maltrapilho, fedido. Mas agora ele chega e ele recebe novas vestimentas. É isso que o Senhor quer nos dar sempre. Depois, a palavra diz que o Pai diz, olha, traz também o anel, coloca no dedo dele. Porque o filho, ele pensa, olha, eu vou chegar lá e eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra o céu e contra ele, não sou digno de ser chamado de seu filho, para ele me tratar como um dos seus trabalhadores. Mas quando ele chega diante do Pai, ele fala, Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas ele não termina a frase, porque o Pai não deixa. Imediatamente o Pai manda que o anel seja colocado no dedo dele, porque o Pai não vai tratá-lo como um dos seus trabalhadores. Ele era filho. Posso ouvir um amém? Colocar o anel no dedo dele é o anel da autoridade, é restabelecer a autoridade do filho, porque anel fala de autoridade. Você já deve ter visto muito aí nos livros de história, não sei onde aí, que o anel era o selo dos reis no passado, né? Até hoje ainda acha alguns selos do anel de alguns reis. A Bíblia também fala muito disso. Então o anel fala de autoridade. O pai estava reestabelecendo ao filho a mesma autoridade que ele tinha antes. O mesmo filho que saiu, que tinha autoridade, é o mesmo. Quando voltou, Deus, o pai deu a ele, que o pai ali é Deus, ele deu a ele o anel, falou, não, você é filho. Você não vai ser tratado como um dos trabalhadores. Você é filho. Você é filho. Traz a sandália, coloca nos pés dele também. Estava descalço. Provavelmente todo machucado. A viagem longa a pé, imagina. Coloca a sandália nos pés dele. Que isso? É o livre-arbítrio. É o poder de decisão que ele volta a ter novamente. Certamente ele aprendeu a lição. Mas o pai falou, coloca a sandália nos pés, porque escravo é que anda descalço. Filho não. Filho anda calçado. Filho tem sandálias. Vai lá. Mata o novilho cevado. Novilho cevado era o boi que estava preparado para a ocasião especial. E essa é a parte mais importante. Porque o novilho cevado aponta para Cristo. O Pai enviou o seu Filho para morrer por nós. O novilho cevado aqui é Jesus. Jesus morreu por você. E Ele não morreu por você porque isso foi um acidente.
Ah, coitado, mataram Jesus. Não! Quando Jesus saiu do céu, ele já veio determinado a morrer por nós. Esse foi o preço da nossa salvação. E aí o pai fala, vai lá e mata o novilho cevado, vamos fazer uma festa. A Bíblia diz que o novilho cevado foi morto e eles festejaram, começaram a festejar. Eles começaram a fazer uma grande festa. Mas nós percebemos o grande favor de Deus na vida daquele filho pródigo. Ele gastou toda a sua herança. Mas nós vemos aqui o favor de Deus sobre ele, a graça de Deus sobre a vida dele. Sim ou não? Mas todo aquele que anda debaixo da graça, ele vai ser perseguido pela lei. Pelos que andam na lei. Os que andam na graça sempre serão questionados por aqueles que andam na lei. Por quê? Porque o que anda na lei, ele pensa o seguinte: eu preciso fazer tudo certo para ser abençoado. Pastor, eu não tenho que fazer tudo certo, não. Não, seria bom se fizesse. Mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer tudo certo. Ninguém consegue. Mas alguns, eles tentam compensar a bondade do Pai fazendo coisas boas. Se eu fizer coisas boas, eu vou ser recompensado por isso. É bom fazer coisas boas. E nós temos que fazer. A Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros. Temos que ajudar os da família da fé. Temos que ajudar órfãos e viúvas, temos que ajudar pobres, tudo isso é de Deus e é bíblico. Mas agora nós estamos falando da salvação. Agora nós estamos falando da graça e do favor de Deus. Porque a maioria aqui, se não 100%, aprendeu quando criança a fazer trocas. Se você passar de ano, você ganha uma bicicleta. É ou não é assim? Era uma certa chantagem do pai para o filho estudar muito. Eu entendo. Ou, se você tirar nota tal, você pode ficar tantas horas no computador, no celular. Troca. Isso é religião. Mas eu entendo o pai fazer isso com o filho, porque o filho ele não entende a graça. Crianças precisam viver na lei mesmo. Mas nós não somos mais crianças, espiritualmente falando. Nós somos adultos. Amém? E agora você pode desfrutar da graça de Deus. Mesmo você tendo feito tudo errado, o novilho cevado está preparado para você. O Pai quer que você retorne. O Pai quer restaurar tudo a você. A sua autoridade, a sua santidade, a sua salvação. Posso ouvir um amém? Amém. Mas é difícil entender isso. É difícil. Vamos falar a verdade. Porque a religião é fazer coisas boas para compensar as ruins que eu fiz. Então, se eu faço mais coisas boas do que ruins, isso vai pesar mais para Deus. Eu te digo, não é assim que funciona com Deus. Olha a frase do filho mais velho: nunca transgredi uma ordem sua. Sabe qual que é um dos maiores obstáculos para a conversão de uma pessoa? É o mérito. É ela achar que pode entrar no céu porque ela é boa. Mas sabe por que as pessoas pensam que são boas? Porque elas não se comparam com Jesus. Elas se comparam com o preso lá do Sepaigo. Ai, você é bom mesmo. Agora se compara com Jesus. Para ver se você é realmente bom. Porque a nossa comparação é com aqueles que cometem os chamados pecados capitais. Ah, eu nunca traí minha esposa, então eu sou uma pessoa tão boa, claro que eu vou para o céu. Eu nunca roubei, apesar de que eu acho difícil uma pessoa que nunca roubou. A pessoa fala assim, eu nunca roubei. Passou você já? Nem uma borracha você nunca roubou? Nada, um lápis? Mas as pessoas elas querem fazer coisas boas para pesar no dia da salvação. E é o maior problema. O maior problema disso é que por mais que você tente fazer tudo certo, nunca será o suficiente para você ser salvo. Olha que ele disse que nunca transgrediu uma ordem sua. Olha o verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. Você acha que isso é verdade? Primeiro pecado, mentira. Está aqui. E nunca me deste um cabrito sequer,
para alegrar-me com os meus amigos. Pessoas cheias de justiça própria, elas estão sempre prontas para condenar o outro. Porque aqui o filho mais velho houve um problema. Quando o filho mais novo voltou e foi restaurada a sua posição, aquele que era da lei se levantou com ira para perseguir aquele que era da graça. E ele disse: não é justo, ele fez tudo errado. E agora ele volta e o Senhor restaura a mesma posição para ele de filho. E ele vai continuar tendo herança. E ele tem um anel no dedo. E o Senhor matou o novilho cevado para ele. Não é justo. Eu me lembro de dois rapazes, que um deles, ele sempre ia na igreja, estava sempre indo com os pais na igreja, e enquanto isso o outro mais velho, nesse caso era o contrário, o mais velho, aproveitando a vida, fazendo tudo o que você possa imaginar, e indo para as farras, e fazendo tudo errado. E o mais novo indo com os pais para a igreja. De repente, o filho mais velho que estava na farra se converte. E quando ele se converteu, mas ele se converteu assim, ele entrou em Deus de uma forma, que Deus estava usando ele tanto, e o filho mais novo se revoltou. Porque para ele não entendia, como que eu estou indo para a igreja todo dia, e Deus agora está usando aquele que era um pecador. Eu estou aqui há quanto tempo? E Deus está usando ele. Mas a nossa maneira de pensar está errada. É um problema muito grande você achar que pode ser salvo, porque você faz coisas boas. O mérito é o maior inimigo da graça de Deus. Pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer coisas boas? Sim, temos, é de Deus. O que não é de Deus é você achar que tem algum mérito nisso. Porque pensa bem, se eu estou aqui hoje, se eu sou um pastor, foi Deus que me colocou aqui. É Deus que me capacita para preparar uma palavra e trazer para você. Se a unção de Deus sair da minha vida, já era. E vou chegar aqui e não vou falar nada com nada. É Deus que me sustenta na posição de pastor dessa igreja aqui. Tudo é Deus. Não é o meu mérito. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu estudo mais do que os outros. Certamente tem muito pastor que ora muito mais do que eu oro. Mas é pela graça de Deus. É pelo favor de Deus. E olha aqui uma outra frase forte. Nunca me deixe um cabrito. Deixa eu ler o texto aqui para você. Olha o versículo 12. Continuou, 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lhes é plural. Aqui está falando que ele, em outra tradução está escrito, e ele repartiu os bens entre os 2. É a mesma coisa. Os 2 receberam herança, mas só um desfrutou dela. Só o primeiro. Ainda que de forma errada. Mas só um estava desfrutando da herança. E o outro, ele tinha toda a herança à sua disposição. Mas o que ele disse para o pai? Você nunca me deu um cabrito. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todas as coisas estão à nossa disposição. Se você está preocupado em Deus te dar uma recompensa por algo que você está fazendo para Ele aqui, esquece. Ele não quer te dar uma recompensa de salário, não. Ele não quer te pagar um salário no final do mês se você fez uma coisa boa, não. Porque você ganhou uma alma para Jesus, ou porque você é um líder de célula, faz qualquer coisa. Ele quer te dar a herança. Herança. Herança é muito mais do que salário. Porque salário é fruto do suor do seu rosto. A herança não. Você não fez nada. Você não fez nada para ter aquela herança. Mas a herança é muito mais do que o salário. Você tem que decidir. Ou você vai receber de Deus um salário, ou você vai receber a herança. A herança é muito melhor. Posso ouvir um amém? E esse era o problema aqui. O filho mais velho, ele disse para o pai: você nunca me deu um cabrito. Mas a Bíblia diz que ele repartiu os bens entre os 2. Há uma herança à sua disposição. Toma posse. Desfruta da herança. O que é herança, ô pastor? Porque eu não estou entendendo. Meu pai nunca deixou nada para mim. A herança
É o que a Bíblia chama de qualidade de vida. É você ter paz, é você ter shalom, é você ter alegria na sua vida, é você prosperar financeiramente também, é a sua família estar em harmonia, estar se relacionando com Deus. Isso é a nossa herança. E ainda a salvação. Essa é a herança do Senhor para nós. Salário é uma coisa. Ele não dura 30 dias, não é verdade? Quase todo salário não dura 30 dias. Mas a herança não. A herança é por toda a eternidade. Você é filho e vai desfrutar disso. O pai repartiu os bens entre os dois, mas um só tomou posse. A palavra diz em Romanos capítulo 3, verso 10, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Por mais que o filho mais velho se achava o justo, porque ele nunca transgrediu uma ordem do pai, ele nunca saiu da propriedade do pai, ele se achava o justo. A Bíblia diz que não há nenhum sequer. Pelo fato de ele nunca ter deixado a casa do pai, ele achava que era merecedor. Ele achava que era merecedor. A justiça própria é tão ruim, que ela distorce a minha visão em relação ao pai. Porque você está numa relação com o pai, uma relação de troca. E eu vou te falar uma coisa, não é isso. Sabe por que você dá coisa para o seu filho? Não é porque você espera nada em troca, porque daqui uns dias seu filho vai casar, vai sair de casa. Nem vai lembrar mais do seu bife. Porque se ele lembrar, ele vai ter um problema dentro da casa dele. Estou certo? Pecado mortal no casamento é o marido comparar o bife da esposa com o bife da mãe. Não faz isso não. Isso é um pecado mortal para o casamento. Os jovens aí que ainda não se casaram, aprenda desde agora. Nunca faça comparação da sua esposa com a sua mãe. Tá bom? Amém? Ah, mas é minha mãe. Não faz isso não. Não faz isso não. Mas a Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Quando nós estamos na lei, nós temos uma visão distorcida do favor e da graça de Deus. Porque como que o filho mais velho via o pai? Um patrão, um carrasco, que um carrasco é alguém que te explora. Um explorador. Meu pai está me explorando, estou aqui, nunca deixei ele, mas ele nunca me deu um cabrito. Na verdade, a visão dele em relação ao pai estava errada. E quando você tem uma visão errada do pai, você também vai ter uma visão errada de você mesmo. Se você tem uma visão errada do pai, já era. O filho mais velho, ele aponta para a religião. Ele aponta para a justiça humana. A religião é fundamentada na lei e não na graça. A religião vai te obrigar a cumprir os seus deveres, para você tentar ter alguma coisa em troca. A religião sempre tem um caráter punitivo. Se você errar, você vai pagar pelo seu erro. Isso é a religião. E a religião, ela nunca vai deixar você desfrutar da sua herança. Porque ela se baseia na justiça própria. Sabe qual é o problema da religião? O problema do filho mais velho. Ele não entrou para festejar a volta do irmão, que estava perdido. Pessoas que vivem na religião, elas nunca festejam. Elas sempre têm uma palavra de condenação para você. Tudo que ela sabe fazer é apontar os erros das pessoas, os pecados da pessoa, assim como os fariseus e os mestres da lei estavam fazendo naquele momento. Eles eram bons para apontar o erro dos pecadores, mas eles não faziam nada por aqueles pecadores, enquanto Jesus sentava e comia com eles. Eu quero te dizer aqui nessa manhã, Ele quer sentar e comer com você. Não importa o que você tenha feito, não importa qual tenha sido o seu pecado, e quão grande ele tenha sido, foi por isso que Jesus veio. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para nós, aqueles que cometeram pecados. Se você cometeu pecado, se você realmente entende que precisa de Deus, então é com você que Ele vai sentar e vai comer. Romanos capítulo 4, verso 4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ok, aqueles que trabalham, eles têm direito a receber o salário no final. Porque o trabalho não é uma herança, é uma dívida. Alguém trabalhou, tem que receber. Mas o que Deus tem para nós é muito mais do que o salário. O que Deus tem para nós é a herança. Deus tem uma herança para você. Isso é muito maior. E como que eu tomo posse dessa herança? Você vai orar. Você precisa entender, você tem um pai. Esse pai, ele cuida de você. Mas o problema é que nós, às vezes, nos sentimos intimidados em relação à herança do Senhor para nós. Porque nós não queremos pedir muita coisa, como o pastor Jonathan falou aqui. Não, eu já tenho o suficiente. Quem disse que Deus quer te dar só o suficiente? Eu vou fazer das palavras do Jonathan as minhas. Deus quer te dar muito mais. Muito mais. Para você desfrutar, porque o pão que você recebe é muito mais do que a semente. E também para você abençoar outras pessoas. Agora, muitas vezes nós ficamos constrangidos de pedir as coisas para Deus. Eu quero te dizer, você tem uma herança à sua disposição, meu irmão. Peça muito. Deus não precisa tirar de ninguém para te dar. Ele é rico. Ele é rico. Não mudou nada. Ele tem entregado parte da herança para o filho mais novo. Ele continuou sendo rico. E quando o filho voltou, estava lá o bezerro cevado, estava o anel, estava a roupa, estava as sandálias. É isso que ele tem para você. Ele tem para você uma herança. Então deixa eu te dar uma chave aqui. Quando você for pedir, não economiza não. Eu me lembro, irmãos, quando nós começamos a orar pelo nosso terreno. Eu queria um terreno ali para o lado dos Moinhos do Vento. Que lá era mais barato do que na nossa região aqui. Mas um dia eu fui numa capacitação na videira. Nós fomos desafiados a orar por um lote onde a gente estava, todos os pastores. Naquele dia, eu fui para a oração e falei, irmãos, nós vamos orar por um terreno aqui. Vai ser aqui. Eu recebi aquela palavra no meu coração. Porque eu lembro do pastor Luiz falar assim, sabe por que você não ora por um terreno perto de onde você está? Porque você não crê que Deus pode te dar. Sabe quando você se sente desafiado? Falei, tá, mas agora eu vou orar. E eu comecei a orar por um terreno aqui, por um terreno, nessa região, o terreno aqui é caro. Comecei a orar e fui pesquisando na OLX se tinha tal, achei. Marquei com o vendedor, nós tínhamos 30 mil reais em caixa na época. E cada lote que eu achei ali era 2.200, 220 mil. E nós compramos 2 lotes, 440 mil. Levantamos uma oferta que foi sobrenatural. Essa oferta pagou 70% de uma carta de consórcio. Nós pegamos aquela carta e compramos o terreno. 4 anos atrás. Nós já investimos R$1 milhão na obra. Fora o lote. Tudo saiu daqui, ó. O que foi, pastor? Herança. Eu tenho um pai. Irmãos, quando eu conto o testemunho da nossa construção, em qualquer lugar, para qualquer pastor, eles ficam perplexos. E eu falo, a nossa igreja... Porque quando você faz isso, eu falo, a nossa igreja tem 200 membros. Na cabeça das pessoas, elas imaginam 200 membros ricos. Sério? É isso. 200 membros ricos. R$1 milhão nós investimos ali. Fora o terreno. Cada terreno hoje lá, terreno do lado, está sendo vendido 347 mil. Ou seja, o nosso terreno já valorizou. A nossa construção é uma construção bem grande. Ela vai ter 3 níveis. Tem subsolo, térreo e o salão principal em cima. Herança. Herança. Ontem um empresário me ligou. Quero dar uma oferta para a construção. Ele não é da nossa igreja. R$10 mil de oferta. Mas sabe o que eu tenho feito aqui todo dia? Eu tenho orado por isso. Senhor, manda empresários para ofertar naquela obra lá. Irmãos, não tem como isso ser obra do acaso. Um empresário que nem é da nossa igreja. Vou dar uma oferta para vocês, para a construção.
Eu tenho orado aqui e falado, Senhor, levanta empresários, levanta homens de Deus para ofertar naquela obra lá, que nós queremos terminar. E eu quero um prédio bonito, de excelência. Nós temos uma herança, amém? Você acha que isso é coincidência, meu irmão? Não, não. É Jesus-cidência mesmo. Mas eu tenho entendido uma coisa, eu tenho uma herança. Você entende isso? Então se ora pela sua casa, ora pelo seu carro, ora por salário melhor, ora por promoção no trabalho. Você tem uma herança. Fala para o seu irmão, você tem uma herança. Agora, quando o filho pródigo voltou, eu já estou encerrando agora. Quando o filho pródigo voltou, ele se viu como herdeiro de todas as coisas. Você se vê como herdeiro quando você entende que tem um pai. Levante a sua mão comigo e diga, eu tenho um pai. Porque o herdeiro, ele não está preocupado com o salário no fim do mês. Ele quer herança. Herança é muito mais do que salário. Porque o herdeiro, ele usufrui de tudo que o pai possui. Não é simplesmente um salário que você recebe para desfrutar. O filho mais velho queria um salário, queria um cabrito. Você acha que Deus tem um cabrito para te dar? Não, é tudo seu. Foi o que o pai falou, meu filho, tudo que está aqui é seu. Qual o seu problema? Por que você nunca desfrutou disso? E eu te digo, infelizmente, muitos crentes estão na condição do filho mais velho. Fica apontando o pecado dos outros. Acha que não é justo o que está chegando agora, receber herança. E não desfruta da herança que tem. Tudo está à disposição dele, porém, ele não desfruta. O filho pródigo, ele chegou numa posição diferente. Ele não achava que era mais merecedor daquilo. É exatamente quando eu acho que não sou merecedor é que eu recebo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos tão acostumados a trocar com Deus, que um dia que você talvez cometeu um pecado que você entende que é mais grave, uma briga com a sua esposa, você é incapaz de pedir alguma coisa para Deus. Eu já subi no púlpito aqui e preguei brigado com a minha esposa. Pastor, mas você profanou o altar. Não, isso aqui não é um altar. O lugar que eu estou aqui não é santo, é tão santo quanto o lugar que você está. Por que você fez isso, pastor? Porque eu estou na graça, eu resolvi depois. Mas... E foi boa a palavra, foi tão boa. Deus me usou tanto. É quando você acha que não é nada, é ali que Deus te usa. Agora, brigar com a esposa é bom? É ruim. É péssimo. Mas eu não estou fundamentado em mérito. Eu estou fundamentado na graça de Deus, no favor de Deus. O dia que eu não brigo com a minha esposa, eu não sou mais santo do que o dia que eu briguei. Esse é o ponto. Mas nós achamos que temos que merecer. Aí tem pastor, não, eu não sou digno. Fulano prega lá, porque eu não sou digno de subir naquele altar, porque eu briguei com a minha esposa. Não, eu sou filho. E o dia que eu não briguei com a minha esposa, eu sou tão filho, tão santo, quanto o dia que eu briguei. Então, não importa, meu irmão, pede. A palavra diz que aquele que pede, recebe. Você tem coragem de pedir? Então levanta a sua mão e pede alguma coisa para Deus agora. Levanta a sua mão aí. Pede alguma coisa para Deus agora. A graça de Deus não se merece, se recebe. Você e eu não somos merecedores da graça de Deus, do favor de Deus ou da salvação. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Deixa eu ler esse texto para você. Deixa eu ler a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Diz assim: Ele vos deu vida, Ele aqui é Jesus, estando vós mortos. Qual era a nossa condição antes de Cristo? Espiritualmente mortos. Eu estava biologicamente vivo,
e espiritualmente morto. Olha aqui. Ele vos deu vida, Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Então o mundo deu um curso. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Pastor, eu creio que todos são filhos de Deus. Nós temos que crer naquilo que a Bíblia diz. Lá em João capítulo 1, verso 12, diz que a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornar filho de Deus. Você não se torna aquilo que você já era. Então ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criação de Deus, criatura de Deus. E aqui a Bíblia diz que nós éramos filhos da desobediência. Olha o verso 3. Entre os quais também todos nós, antes, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Como também os demais. Mas Deus, esse mais aqui é maravilhoso, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Preste atenção nesse versículo aqui agora. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Aqui está dizendo que nós somos salvos por causa do favor de Deus. Aqui não fala que você é salvo porque você prega para alguém. Aqui não fala que você é salvo porque você ajuda os pobres. Aqui não fala que você é salvo porque você dá o dízimo. Aqui está falando que você é salvo pela graça, pelo favor imerecido, por meio da fé. Porque não é só ser salvo pela graça. Por meio da fé. A graça ela foi estendida para todos os homens. Jesus morreu para toda a humanidade. Mas só vai tomar posse da salvação aquele que acessar a salvação, a graça de Deus pela fé. Você precisa crer que é salvo. Qualquer pessoa que duvida da salvação, ela não está salva. Por quê, pastor? Porque você não está duvidando de você. Você está duvidando da obra da cruz. Você está duvidando de que aquele sangue que foi derramado lá na cruz por você foi suficiente para lavar seu pecado. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça, que é oferecido de graça. Você não precisa fazer nada. Mas é por meio da fé. Olha só, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu pelo mérito. Ninguém vai chegar no céu porque fez coisas boas aqui na terra. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Diga comigo, eu sou salvo pela graça, não pelas obras, mas eu sou salvo para fazer boas obras. Você não é salvo pelas boas obras. Você é salvo para fazer boas obras. A salvação vem antes. Quem pode dizer amém?